Senadores, os senhores três já tocaram nessa questão de projetos importantes para o interior, mas nós temos aqui uma pergunta da Rose Silva, que é de Recife, e ela concorda que Pernambuco tem hoje grandes projetos, mas ela acredita que esses projetos se concentram realmente na região metropolitana, a exemplo de Suape, do aeroporto, ou região metropolitana de Recife, ou ainda a Zona da Mata, realmente não chega até o interior. Essa questão da Transnordestina são investimentos muito altos e de realmente longo prazo. Ela questiona aqui o que fazer, de fato, para garantir o desenvolvimento dos empregos nessas regiões do semiárido pernambucano, do sertão e do agreste pernambucano. Eu gostaria de comentar essa... Eu vou só aproveitar que tem a pergunta também do Fernando Castilho, que é um jornalista bastante conhecido em todo o estado de Pernambuco, que ele fala sobre exatamente o desenvolvimento do interior, econômico do interior. A gente junta as duas coisas e os senhores já comentam os dois assuntos. Senador, o projeto Transnordestina era um projeto pernambucano que foi acalentado por vários anos, mas que agora virou regional. Integra Pernambuco, Ceará e o Piauí. O projeto vem do sertão e vai chegar em Suape, mas vai passar por dezenas de cidades. Como fazer para integrar essas cidades na economia que a Transnordestina vai trazer para Pernambuco? Ou como fazer que a estrada apenas não seja uma passagem de trem? Veja, a primeira coisa que eu queria destacar é que a Transnordestina ela já tem um índice de execução expressivo. 35% da obra já está executada. São 1.728 quilômetros. Nós vamos efetivamente integrar a malha viária, a malha ferroviária do Nordeste. E mais do que isso, integrá-la à malha do Sudeste e do Sul, porque o Nordeste, a rigor, não tinha uma malha ferroviária. Existiam pontos mortos que impossibilitavam a configuração de uma malha. Com a Transnordestina, nós vamos ter Vila Velha, Petrolina, Missão Velha, Petrolina, Salgueiro, que passam a ser eixos logísticos importantes. Salgueiro será uma plataforma logística de grande importância, porque nós vamos integrar, inclusive, o sistema rodoviário do Sertão e vamos poder consolidar um eixo hidroviário também, um sistema hidroviário do São Francisco. Portanto, a Transnordestina é uma obra fundamental para reduzir os custos da produção, sobretudo do transporte, dando competitividade à produção agrícola do Cerrado Nordestino e também do setor gesseiro do Araripe e do polo de fruticultura do São Francisco. É uma obra fundamental. Ela vai, por exemplo, cortar 43 municípios de Pernambuco e existem algumas estações de transbordo para que você possa ter efetivamente a possibilidade de integrar um maior número de municípios. Isso ainda está sendo definido e também estações de passageiro, porque a rigor a Transnordestina também vai possibilitar o transporte de passageiro. Mas eu diria que como primeiro resultado nós vamos poder consolidar ao longo da Transnordestina, especialmente em Pernambuco, a possibilidade de relançar a avicultura no estado. Porque na medida em que possamos trazer a soja do Cerrado lá do Piauí, e a avicultura é proteína fundamentalmente, Pernambuco vai poder relançar a sua indústria de avicultura, suinocultura, aquicultura, o polo, por exemplo, de biodiesel, de produção de biodiesel, que também se viabiliza, e vamos dar seguramente competitividade ao Porto de Suape, porque em 2025 se projeta que nós tenhamos aí a condições de transportar até Suape 30 milhões de toneladas através da Transnordestina. Portanto, a Transnordestina tem um papel fundamental na conformação, na definição de uma economia mais competitiva nos próximos anos. Agora, senador, quando o senhor fala da Transnordestina e do poder que ela tem de catalisar setores da economia, fala de avicultura, de suinocultura, mas afinal, onde é que esses projetos podem surgir? Ao longo de toda o percurso da Transnordestina, quer dizer, se você considerar de Petrolina até a Mata Sul, ao longo de todo esse percurso você poderá consolidar um polo avícola que o Estado já tem vocação, o Estado faz uma avicultura de expressão e que poderá fortalecer mais e mais.
dar competitividade ao setor gesseiro. Eu queria destacar, por exemplo, que houve uma época em que houve necessidade de elevar as tarifas de importação para proteger o setor gesseiro de Pernambuco, porque o gesso que vinha lá da África chegava a Gipsita com transporte de navios, ela chegava a algumas regiões do Sudeste com custo mais baixo de transporte do que a Gipsita do Nordeste, que era toda transportada pelo modal rodoviário. Portanto, é fundamental a Transnordestina para dar competitividade à produção do polo gesseiro do Araripe. Como é que fica, senador Humberto Costa, senador Jarbas, essa questão ali do meio que do centro do Estado, né, da transição ali de semiárido para o sertão, realmente, que é uma região conhecida pelo índice de violência, pelo cultivo no início da década passada, meados da década passada, cultivos de maconha, tem um problema grave ali com a legislação, né, um nível de violência muito grande. Esse desenvolvimento econômico consegue superar essa barreira? Eu diria que contribui fortemente para que esse problema, inclusive, já tenha perdido um pouco da sua dimensão. Logicamente que isso combinado com ações desenvolvidas pelos órgãos de segurança no sentido de combater, inclusive de prevenir o plantio de várias, de maconha especialmente, enfim. E, inclusive, os investimentos que estão sendo feitos em infraestrutura, é importante citar isso, eles por si sós têm sido indutores de uma série de atividades econômicas importantes. Eu me refiro à pergunta que foi feita pela Sueli, não é? Em que ela falava dos grandes projetos e a repercussão sobre o interior. Rose, por exemplo, se nós pegarmos a transposição do Rio São Francisco, apesar de todos os problemas, dificuldades que tem enfrentado, tem mudado sensivelmente o perfil de vários municípios do estado de Pernambuco. Até recentemente, em alguns municípios, era difícil se encontrar mão de obra especializada na área da construção civil para realizar pequenas obras, por exemplo. Boa parte dessa mão de obra estava contratada pelas empresas que vinham realizando a obra da Transnordestina. Afora a importância que isso tem. Aqui foi dito que aeroportos, portos, estradas são muito importantes para o desenvolvimento, para o processo da industrialização, mas ninguém também investe onde não há água, não é? Então, essa é uma outra ação importante, a transposição, em que há uma expectativa muito grande de todo o Estado e que essas obras possam ganhar um ritmo mais forte e conseguirmos cumprir os prazos para que elas passem a ter uma repercussão efetivamente sobre a vida da população. Ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo, de uma seca, como se diz, inclemente sobre o estado de Pernambuco. Senador, esses investimentos, senador Jarbas, esses investimentos, eles podem amenizar um pouco essa situação, porque o Estado deixa de ser tão dependente da natureza? Quer dizer, se chove, o Estado é rico, se tem um ano de seca, o Estado vira metade dele praticamente miserável. Esses investimentos resolvem esse problema efetivamente ou são apenas paliativos para essa questão? Não, eles vão contribuir de forma robusta para que a gente possa ter uma situação melhor, bem melhor, uma situação não tão agravada agora. Eu tenho ouvido pessoas do interior, pequenos, médios e grandes agricultores, que têm chamado a atenção de que essa foi a pior seca de todos os anos, não é dos últimos anos, de todos os anos. Há que fazer uma distinção para vocês de Nordeste e semiárido. Nordeste é uma coisa, semiárido, que tem quase 2.000 municípios, quase 2.000 municípios no Nordeste, é completamente diferente. Quando se fala em Nordeste, por exemplo, Gravatá, Brejo da Madre de Deus, Camusim de São Félix, São Joaquim do Monte, em Pernambuco, esses municípios chovem 1.300 milímetros por ano. Em Petrolina, em Afrânio, em Araripina, se chove 300 a 350 milímetros por ano. Então, essa é a grande diferença do semiárido, onde a seca tem uma contundência, uma consequência bem maior do que o Nordeste, de um modo geral. É para esses municípios que as prefeituras, os governos do Estado, o governo da União, tem que ter mais presteza, chegar mais rápido, acumular água,
Né? A questão é da natureza. Pernambuco é um estado, a gente falou aqui em riqueza, acho que você falou nisso, mas Pernambuco é muito pobre em recursos hídricos, muito pobre. E por ser pobre, a gente já deveria, há muitos e muitos anos, contando com a ajuda do governo da União, acumular água, ensinar, preparar o Estado, não para você resolver o problema da seca, mas para enfrentar o problema da seca. Agora, senador, o senhor está falando aí, e uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui é, tempo é sorte, às vezes chove, às vezes não chove. A seca pode vir, esse ano ser pior, no outro ainda pior. Mas será que planejamento não ajuda a minorar os efeitos dessas intempéries, desse tipo de coisa? Claro. Só complementando, mudança de perfil de produção. Claro, e a economia em Pernambuco tem se diversificado muito nos últimos anos. Há uma capacidade do pernambucano. Serviços hoje têm um papel preponderante na vida do Estado de Pernambuco. O que era que eu queria dizer a vocês? Nós temos aspectos positivos. A gente falou aqui em aeroportos. Petrolina tem um aeroporto que tem uma pista maior do que a pista do aeroporto internacional dos Guararapes. O aeroporto dos Guararapes tem uma pista de 3.000 metros, Petrolina tem uma pista de pouso e decolagem de 3.300 metros. Então, Petrolina se respira grandeza, respira progresso, prosperidade. Não é? Os municípios vizinhos não respiram isso. Então, é importante a gente ver, aqui já foi dito pelos senadores que me sucederam, né, das coisas exitosas que tem no Estado. Não é? E tem coisas que tem que melhorar, a educação tem que melhorar, a qualificação da obra tem que melhorar. Nós temos polos de desenvolvimento. Eu queria só dizer, você fez uma pergunta, uma intervenção junto ao senador Armando Monteiro, se a Transnordestina, ou foi ao senador Humberto Costa, não me lembro bem, se tem certeza de que o traçado que vai ser executado pela Transnordestina, ele vai ser exitoso. Não tenha dúvida disso, porque quem não foi está se preparando para ir. E vai mais ainda quando ela for concluída ou estiver prestes a ser entregue ao uso da população. Não é? Para concluir, eu como governador, fui governador 2 vezes de Pernambuco, o nosso governo fez uma duplicação de estrada de Recife até a entrada de Garanhuns, até o município de São Caetano, em torno de 150 quilômetros. Isso deixou de ser uma duplicação para ser um eixo de desenvolvimento. A partir daí surgiram não só problemas de hotéis, de restaurantes, de bares, né? Foi a agricultura que se desenvolveu. A pequena e média agricultura, sobretudo a pequena agricultura, se desenvolveu. Então isso deixou de ser uma mera duplicação de estrada para ser um eixo de desenvolvimento. Senador, o senhor falou aí na questão da educação, na questão da capacitação de mão de obra, esse vai ser um tema para o nosso próximo bloco. Eu já vou antecipar aqui uma pergunta da Priscila Mello, que é de Recife, que ela diz que afirma-se que muito que haja uma geração de empregos na capital de Pernambuco, mas tem muita gente fora do mercado de trabalho porque não tem qualificação profissional. Isso certamente não só na capital. E aí ela pergunta, adianta desenvolver o interior sem uma ação que prepare as pessoas para o emprego? Como os senadores podem ajudar a resolver este problema? Nós vamos deixar a resposta a essa pergunta e o tema da educação para o próximo bloco. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Participe do Assunto de Estado. Fale conosco pelo telefone da Alô Senado, 0800 612211, pelo formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter @TV Senado. Voltamos já já.